Boa noite, meu povo. Olá, meu povo, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui estamos eu e o Diácono Carlos para mais um encontro do nosso canal, ao nosso canal Passos na Fé. E eu inicio com essa frase aqui belíssima do Padre Zezinho, um trecho da música dele que diz: Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Então, você quer milagres? Ainda existem milagres? Essa é a grande interrogação nossa. E para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o nosso irmão e amigo, Diácono Carlos. Diácono, ainda existem milagres, seu Diácono? Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço aí para o Zé, para você que está nos assistindo também, nos ouvindo. Olha, eu acredito em milagres, Zé. Eu ainda acredito em milagres, né? Mas parece que tem muita gente que não está acreditando em milagres, né? Não sei. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre, né, o que é um milagre. O assunto, eu acho que é para lá de bom, viu? É Mas eu acho verdade. que Por falar em milagres, né? Por falar em milagres, a gente vai ter muito o que falar, né? Sobre milagres, milagres da nossa vida, milagre que é o próprio Deus nos faz. Então, vamos exatamente. lá. Vamos Vamos que soltar a vamos. vinheta para esse pessoal ouvir o que, que a gente tem a falar sobre os milagres. E você, Milagre. acredita em milagre? Coloca aqui nos comentários. Pois é, Zé, a gente tá todo nosso podcast, a gente vem falando da importância do nosso canal, né? Graças a Sim, Deus está sim. crescendo, é um crescimento gradativo, não é aquele boom, né? Muita É, gente fica esperando um grande crescimento. Mas eu já digo para você de antemão, Zé, que este canal já é um milagre de Deus, né? Porque sim, a gente sim. vai ver hoje, depois aí, né, no decorrer da conversa, que milagres também são sinais de Deus na nossa vida, né? E o Passo na Fé sendo um sinal da presença divina, ajudando as pessoas a crescerem na fé, eu encaro como um milagre, né? Eu entendo que Deus está realizando, né, algo que humanamente, né, a gente não seria capaz. Mas tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre está pedindo aqui, ajuda o canal a crescer, deixa o like, o comentário, Sim, sim, faz inscreva-se no parte. canal. É por conta disso. Porque o nosso canal ele está comprometido com a verdade, com a fé, né? Não somos os especialistas, né? E muito do que a gente traz aqui é vivência, né? A minha vivência de igreja, a vivência do Zé Maia de igreja, ou seja, é a experiência pessoal, a experiência com esse Deus que nós, né, adoramos, E como, veneramos, e né, como Zé? disse Santa Teresa, que sabemos que nos ama, não é verdade? Que nos ama, é o nosso amigo, Né? nosso companheiro de vida. Então, E por falar em milagres, desculpa te interromper, seu diácono. Por falar em milagres, né? É, o maior milagreiro daqui do nosso Nordeste está abrindo processo para beatificação e em seguida a canonização. Ele precisa de verdade. dois milagres para comprovar. Agora eu lhe garanto uma coisa, Vai seu aparecer um diácono. monte. Milagre não vai faltar. Tá, O meu padrinho, Padre Cícero, como a gente costuma falar, o Padre Cícero Romão Batista, do Ceará, né, já está com processo, já agora é servo de Deus, declarado servo de Deus, né, foi... Re... E aí tem uma estátua enorme lá, tem romaria e tudo mais, não dedicada a ele, que não pode, né, que não é o santo, né, mas o pessoal vai lá, vamos para o Juazeiro do meu Padre Cícero, a festa da Senhora das Dores, que é a padroeira de lá, como ele não pode ainda estar nos altares, né, sempre tem um cantinho ali do lado, o pessoal coloca, mas tem a imagenzinha dele e tudo, mas
muitas bênçãos, muitos milagres foram alcançados através do meu padrinho Padre Cícero. Inclusive, seu diácono, eu fui um dos miraculados por ele, viu? Então, Na aí, minha ó. infância, na minha infância, eu tive alguns problemas de saúde, tive muitos problemas de saúde, e minha mãe recorreu ao meu padrinho Padre Cícero, a gente foi lá, pagou promessa e tudo mais, né? Que bom, hein, Zé? Boa notícia, não? Boa notícia para o povo aqui do Nordeste, para todos nós que já temos o Padre Cícero como santo já há muito tempo, É, e então. agora só vai oficializar, Se Deus quiser. né? Vamos na fé aí. Então, pessoal, Muito bem. vamos lá falar do milagre. E no decorrer aí do nosso podcast, né? A gente pede realmente, ponha seu comentário, escreva, né? E também nós estamos presentes nas plataformas, né, de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Então você pode ouvir este episódio também em áudio. É só entrar aí no seu agregador de podcast e escutar. E lá também dá para conversar, dá para deixar opinião, dá para, né, acionar lá o sininho, porque quando sair um novo podcast, você é avisado. Dá para classificar também o podcast com estrelinha e assim por diante. Tudo isso, né, é que faz parte dessa mídia. Por isso que a gente insiste em falar, tá bom? Vamos Pois lá. é, então a gente sempre pede, né? Eu lembro uma vez, seu Diácono, quando Hum, eu estava começando aqui no YouTube, lá no meu canal, às vezes eu tinha essa vergonha de pedir às pessoas, não dizia lá, pessoal, se inscreve no canal, curta, compartilha e tal. Aí alguém disse, olha, alguém que já é grande lá, disse, olha, não é vergonhoso pedir isso, porque você precisa, a gente precisa, todo mundo se ajudar, não tem problema nenhum. Então, a gente insiste, pessoal, curta, se inscreva, compartilhe, baixe o nosso aplicativo, né? Agora nós estamos com a campanha da nossa rifa para ajudar nos custos da viagem para o nosso congresso em novembro. Então, é isso que a gente vai pedir, tá bom? sim, vamos lá. Vamos lá, seu Zé, Diácono. vamos falar que o assunto ele é para lá de bom e a gente vai, né, recorrer um pouco hoje aqui à teologia, filosofia, psicologia, apologética, né? Só palavra bonita, olha Muita que coisa maravilha. aí, viu? Mas a gente vai explicar assim de forma bem sucinta, mas que dê para todo mundo entender, tá bom? Fiquem Uhum, tranquilos que a gente vai facilitar as coisas aí. Milagre, né? Como já dizia Santo Agostinho, né? Que o fundamental nos milagres não é o poder, né, que mostra, mas o que Deus pode fazer, né, utilizando dele, né? Ou seja, o modo como esses sinais acontecem nas nossas vidas, né? Então, às vezes, a gente tem a ideia que milagre é algo portentoso, né? Que também, né? Por isso que é uhum. milagre. Mas tem muitos milagres acontecendo na nossa vida, Zé. Muitos, 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 né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui no canal, a gente, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho aí de teologia, um pouquinho disso, daquilo, e vamos definir a palavra milagres, né? Milagre é uma palavra que vem lá do latim, miraculum, né? Lá na antiguidade, no começo de tudo, né? Que é chamada aí de antiguidade clássica, o milagre era um fato excepcional ou inexplicável, Zé. Era um fato maravilhoso, extraordinário, né? Suscitava admiração, né? E, e sempre considerado como um sinal e uma manifestação de uma vontade divina. Agora, a partir do testemunho bíblico, né, houve uma evolução nessa compreensão aí, né, principalmente uma evolução teológica, né, do que vem a ser milagres, né. Então, os momentos centrais dessa compreensão teológica se deu por conta da doutrina de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, uma Sim. resposta
uma resposta apologética, crítica, né, sobre milagres. O que é apologética, né? É a contestação, né? Muitos padres, doutores, né? E as pessoas falam, não acredito em milagres. Milagre é coisa da cabeça do homem, né? Para, tipo, até afirmar que Deus não existe, aquela coisa toda, né? Então apareceram os padres apologéticos, né? Eles que, né, se debateram na doutrina e foram explicando e dizendo, não, milagre é sim um sinal divino, é sim, né, uma intervenção divina para o bem do homem, né? Sim. Agora, também o magistério da igreja, ele ocupou-se, né, do milagre, sobretudo, olha só, a partir do Concílio Vaticano I, né? Então, a gente vê que com o tempo, um bom tempo aí, né, o milagre aqui e ali, mas a igreja, ela é sempre cautelosa. É como você falava do padre Cícero, né, Romão, Sim, agora servo de Deus, é né, verdade. para que a igreja o reconheça como santo, né, vai ter que ter um milagre comprovado. Então Uhum. tem toda essa cautela da igreja, né, em relação a milagres. Por quê? Porque a igreja não quer que ninguém, né, acredite em coisa qualquer, né, só simplesmente porque a igreja está dizendo, ela tem que comprovar. Foi ação divina, foi pela vida de santidade de uma pessoa. Então Deus realizou o milagre por ali, né? Então é a partir dessa compreensão, Zé, que a gente vai conversar um pouco hoje. E a gente vai começar falando sobre o milagre a partir das escrituras, né? O que diz lá, né? Então, na linguagem bíblica, né, as coordenadas sobre milagres são diversas, tá? O termo traduziu a riqueza expressiva, né, principalmente da língua hebraica, né? E eu vou abrir um parênteses aqui, Zé. Sim. O pessoal que nos segue já sabe que o nosso latim é meia boca e também o nosso, né, a nossa língua, não sei falar em hebraico e muito menos em Né? grego. Então, se Pior não sair ainda. de acordo aí, você que conhece um pouco a língua hebraica ou termos gregos, pode corrigir a gente, viu? Não tem problema não, tá bom? Então, ó, essa palavra milagre lá no Antigo Testamento, principalmente dos termos hebraicos, eles tinham algumas palavrinhas que relacionavam essa intervenção divina. Vamos lá. O Zé vai colocar na tela depois ali. Ot, Niflaot, Noraot, Mofet, né? Isso é na língua hebraica, tá bom? E dos termos gregos, a gente vai achar semeia, dinamis, taumata, terata, paradoxa e etc. Tá? Se eu pronunciei de acordo, espero que sim, né? Espero que sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho né, desses termos aí no decorrer do nosso podcast. Agora, existe também, Zé, um aspecto psicológico do milagre. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vai encontrar, né, a palavrinha hebraica mofet, que significa prodígio, um fato insólito que provocava assombro, admiração, surpresa. Já no Novo Testamento, a gente já vai encontrar, né, os termos gregos, taumazo e teras, com o mesmo tipo de significado. Ou seja, para as pessoas daquela época, o milagre era algo assombroso, de muita admiração, que causava surpresa. Né? Vamos dar um exemplo. Era algo A, a, mágico, né? é, a abertura lá do Mar Vermelho, por exemplo, né? Quer Sim, dizer, sim. é um, algo que causou admiração, até assombro, né? Enfim. Então, agora, no entanto, Zé, esse prodígio aos olhos da Sagrada Escritura, olha só, ele não é um prodígio profano, mas é
prodígio sagrado. Por que profano e sagrado, né? Porque existia, como a gente falou no episódio sobre imagens, né, principalmente no Antigo Testamento, muitos deuses e eram atribuídos a eles milagres também, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala do milagre sagrado vindo do Deus Javé, né? O Senhor. Então, outro aspecto também, Zé, que eu acho que é importante falar aqui, ó, eu falei do aspecto né, dentro da Sagrada Escritura, a gente está vendo, então, o aspecto aí psicológico, né? As pessoas, né? Atingir ali o psicológico da pessoa. Existe também o aspecto factual ou ontológico, né? Então são palavras que aparecem ali, ontológico, né? Ele é um termo da filosofia, que é emprestado aí também para a teologia, né? E dentro da filosofia ele é usado, né, para estudo das propriedades mais gerais do ser, né? Então ele aparta a infinidade de determinações, né, que ao qualificar esses acontecimentos, particularmente, eles acabam ocultando sua natureza plena e integral. Ou seja, então no Antigo Testamento, né, questão ontológica, a gente vai encontrar lá a palavra, o termo hebraico niflaot, né? Que quer dizer o quê? Que são obras próprias de Deus e impossíveis para o homem. Então é uma ação divina mesmo, né? Sim, sim. É uma manifestação e um efeito do poder divino. Esse é o aspecto ontológico do milagre, ou seja, né, é uma obra transcendente, impossível às criaturas, o que sempre vai supor uma intervenção especial, né, da causalidade divina, ou seja, é pura ação de Deus mesmo, não tem outro jeito. E Né? aí me fez lembrar também, seu Diácono, me fez lembrar também do maná no deserto, né? Como vinha o maná descendo do céu, todo dia pela manhã o pessoal já acordava, encontrava ali aqueles Sim, grãozinhos que desciam do céu e aqueles grãozinhos satisfaziam, né? pois é, Satisfaziam as pessoas. E aí, em determinado momento, o pessoal enjoou do maná, né? Enjoou, disse, não, a gente não quer comer só o maná, não, porque o maná a gente é gostoso, mas quer comer algo mais substancioso. pois é, O que é que Deus providenciou? As codizes, ou as codornas, né? pois Encheu é, de codornas, olha, matem as codornas, comam as codornas, se alimentem, né? Ou seja, deu fibras ali para ele, né? Mas a ação de Deus, ouvindo o clamor do seu povo, mesmo sabendo que pois aquele é. era um povo reclamão. Só que isso é importante que você falou também, Zé, porque a gente vive hoje, não é diferente daquela época, né? O ser humano, ele ainda é o mesmo, né? É É, criatura divina. E as necessidades, né, elas se adaptam ao tempo, né, que a gente vive. Mas quantos milagres, né, Deus tem feito, né, na vida das pessoas, né, intervenção divina ali, a gente vê realmente que foi a mão de Deus protegendo, né, principalmente quando a pessoa, né, tem essa, vamos entrar no campo da espiritualidade, aquela pessoa que procura estar em oração, vivendo a sua fé, né, pedindo, clamando, né, a Deus, né, colocando a Deus a sua necessidade. uhum. Deus vai realizar ali um milagre. Né? Quantos milagres a gente não tem testemunho aí? Enfim. Bom, Zé, outro aspecto também que a gente tem que levar em conta na Sagrada Escritura é o aspecto intencional, semiológico ou noético. Olha, eu falei que hoje só tinha palavrão, né? Era de Noé, esse noético aí? Não é, não. Tem a ver com É, Noé, porque Noé passou, é, teve a questão da chuva dos 40 dias lá, né? então, mas não tem. O Eu noético esqueci ele tem de a Noé. ver com o intelecto, com a mente. Sim, É a sim. parte mais racional da coisa, né? Hum, Por isso que ele é semiológico, ou seja,
aqui entra aquela questão da razão, né? Sim, sim. Será que não é um esforço humano que está realizando isso e as pessoas atribuem a Deus? Uhum. Porque a gente está vivendo hoje, principalmente na nossa época, muito essa questão do racionalismo, né? As pessoas tentam explicar a intervenção divina como intervenção humana, fruto do esforço humano. É lógico que tem coisas que acontecem porque a gente faz e Deus deu esse dom, né? Quantas obras, né, portentosas, tem as 7 maravilhas do mundo, né? Hoje o homem constrói naves espaciais, vai para outros, né, planetas, né? Aqui mesmo, quantas obras, né? Pontes, edifícios. Esse é um milagre humano. É a capacidade que Deus deu ao homem de fazer, né? De fazer. Tanto é que o catecismo da Igreja Católica fala que a gente é colaborador na construção, né? Dessa humanidade. Deus deu esse dom ao homem. Então, no Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra grega semeion, né? Ou seja, pois o milagre não é somente um prodígio né, que suscita o assombro, mas um sinal, guarde isso, você que está ouvindo, Sinal. um sinal que Deus dirige aos homens. Então, o milagre é portador de intenção, por isso que ele é intencional, né? Uma intenção de Deus de realizar algo, né? Assim, né, dá a entender que Deus, que, por exemplo, está no seu enviado, como citou Moisés, Elias e o próprio Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus, Pai, né? Sim, sim. Tanto é que no Evangelho de São João, né, lá é colocado para a gente que Jesus realizava sinais, sinais. Nos outros evangelhos, né, de Mateus, Lucas e Marcos, a gente encontra a palavra milagre. Por isso esse termo semion, que é do grego, que vem justamente do evangelho de São João. Então Deus, através de Moisés, através de Elias, como exemplo do próprio Senhor Jesus, ele realizava milagres, né? Ou sinais. Por isso são chamados os sinais operados por Jesus, né? Tanto é que no Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus, né, que é a transformação da água em vinho, As bodas de Caná. as bodas de Caná, no Evangelho vai dizer lá que o primeiro sinal realizado É, por Jesus. Bom, sim, senhor. para terminar essa questão aí da escritura, que é um pouquinho mais teológica, definitória da coisa, depois a gente vai expandindo mais a conversa. Então, para a Sagrada Escritura, Zé, o milagre é um prodígio religioso, ou seja, ele tem um Sim, aspecto psicológico. É uma obra de poder, ele tem um aspecto de causalidade. É um sinal dirigido por Deus, ou seja, há uma intenção. Então, um aspecto de intencionalidade, tá bom? Então, como eu disse, especialmente nos evangelhos, é considerado como sinal, isto é uma palavra plástica de Deus que interpela o homem e ajuda a proferir um ato de fé na mensagem transmitida por Cristo. Quer ver? Outro milagre de Jesus, a mulher que toca na no manto a de aba do Jesus, mata. né? Ela é Sim, curada, ali é um milagre, né? Quer dizer, Deus através de Jesus. Assim também como Deus, creio eu, que através do Padre Cícero, foi um sinal dessa presença divina para muitos de vocês aí do norte e nordeste do sim, sim. país, né? Diante de situações diversas da vida, né? De sofrimento, de seca,
de tantas coisas que essa região do país viveu e ainda vive, né? Em muitos lugares, infelizmente. Então, há essa intervenção divina. Tá bom, Zé? Essa é a introdução, né? Pequena Muito bem, introdução. muito bem. Essa pequena introdução, e agora a gente vai partir, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente pesquisou, a gente procurou em fontes, e nós entrevistamos, né, pessoalmente, doutores da igreja, né? Santo Sim, Agostinho, né? Estivemos lá, né? A quem dera, né? A quem dera. Mas eles nos deixaram textos escritos, né? São pessoas que são destaques na filosofia, até mesmo no mundo ateu, eles leem Santo Agostinho, né? leio bastante. Na universidade, leem bastante. Então, Santo Agostinho ele tem a sua teoria sobre os milagres, né? Ele tem suas teorias. Então, vamos contextualizar juntamente e trazendo ele. Santo Agostinho também e outros santos que ele vai trazer aqui agora, tá? Então, veja só, daqui nos padres, né, os padres que a gente chama os padres do deserto, alguns outros padres que rezaram, os primeiros padres que rezaram, que escreveram, foram doutores da igreja, o milagre é apresentado dentro do conjunto da revelação da fé, né? E aí ele sai destacando, né? Destacando o seu caráter de sinal, assim como você falou, que na Bíblia fala em sinais, né? É um sinal, assim como a função que ele é próprio, ou seja, que é para orientar essa revelação. Ou seja, o milagre tem uma função, né, para ajudar nesse sentido. Então, Santo Agostinho foi o primeiro a estabelecer uma doutrina sistemática sobre o milagre, né? E essa doutrina, né, e vai influenciar lá até o século XII, né? Ele viveu, foi no século III, não foi o século IV, por aí, Século quarto. quarto, né? Século IV. Como é bom perguntar aos universitários, que é melhor. Considera, e aí né, considera o milagre, né, no horizonte das atividades criadoras de Deus. Veja só, ele já amplia, né, já vai levar para essa questão da criação divina. Né? E aí Deus deixou sementes e virtualidades nas coisas, o que se chama, em latim, rationes seminales. Né? Meu latim perfeito é assim mesmo. Então, no milagre, segundo Santo Agostinho, importa mais o seu valor de sinal e não tanto a transcendência física, né? Olha só, Como muita pessoa entende aquela questão mágica, né? A mágica do milagre. E ele reconhece no milagre essa intervenção divina, que não consiste, no entanto, e aí fica bem claro, né? Não consiste em um ato do poder criador de Deus, mas em um desígnio da providência divina, algo que vem pronto para isso, que Deus está ali providenciando, mediante o qual desperta a energia, né, uma certa energia que já havia depositado nas coisas. Então, para Santo Agostinho, os milagres seriam fenômenos, né? Esses fenômenos que Deus provoca a partir das sementes secretas que se encontravam no germe desde a criação. Então, os milagres já vêm aí. Não é algo que surgiu do nada, algo tão mágico assim. não, não. Então, de certa forma, né, tudo na natureza e no mundo pode ser considerado, segundo Santo Agostinho, milagre. Né? E os milagres especiais são por seu caráter insólito e extraordinário. Né? Então, nenhum outro planeta você vai encontrar, talvez você não. Pode até ser que tenha lá na galáxia, não sei de onde, né? Como relata nos filmes de ficção científica. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem Deus, sabe? É, né? Só Deus é que sabe. Mas pode ter criado outro planeta parecido, com coisas parecidas. Então, só Deus é que sabe. Os filmes de ficção científica trazem muito isso. Então, o fundamental neles, né, nesses milagres, não é o poder que mostram, né? E aí eu trago, sempre vou lembrar a questão da mágica, né? Que o pessoal vê como uma mágica, mas que Deus pode utilizá-los de modo especial como sinais, né? E aí este nosso querido Santo Agostinho referiu-se aos milagres nas obras, né? Aquelas obras escritas em latim que diz assim: "En de Trinitate e en de utilitate credendi", né?
E aí ele traz um acento no psicológico, né? Porque para Santo Agostinho, o importante do milagre, e aí é deixar bem claro, o importante do milagre é a sua capacidade de elevar o homem à inteligência das realidades do mundo da graça. Sim. É ele enxergar que o mundo, o mundo é recheado de muitas graças, muitas coisas. E aí ele não nega, né, a intervenção direta de Deus, mas, acima de tudo, é um sinal devido ao seu caráter não habitual, ou seja, não costuma acontecer, né, e também é extraordinário. Né? Pois é. Olha, Zé, você me interrompendo um pouquinho, você Sim, falou, é muito importante essa colocação, né? Porque você falou uma coisa que para mim eu acho que é fundamental. O, hoje o homem é muito racional demais, né? E a é, gente está vivendo um secularismo muito forte, ou seja, eu quero um Estado laico, né? Deus, quem quer Deus está na igreja, quem não quer Deus está aqui fora. Né? E as pessoas colocando Deus aonde acham melhor. E você falou, né, a partir de Santo Agostinho, que é algo fundamental, ou seja, sim, há a presença divina em tudo, né? Quer dizer, agora, nesse momento, Deus está com a gente, né? é, A gente não vive assim, olha, agora eu vou para a igreja para ver Deus, né? Não, eu já estou com Deus, eu vou lá para prestar meu culto, é diferente, né? isso, para viver a minha experiência de comunidade, De o meu milagre comunidade, comunitário, né? vários, é. Então as pessoas falam assim, mas eu para eu ter um milagre na minha vida eu tenho que estar na igreja, né? Não Necessariamente. necessariamente nessa Não. ordem. É isso que Agostinho fala, né? As realidades do mundo da graça, né? Viver sobre a graça divina, né? Eu me levantar de Isso. manhã e me colocar na presença divina e dizer: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para este dia que inicia, e no final do dia eu dizer: Muito obrigado, Senhor, pela presença, a Sua presença que me guardou, que realizou graças e milagres na minha vida. É isso aí, Zé. É isso aí. E o outro santo que a gente traz aqui é Santo Anselmo. Esse camarada aqui, esse rapaz, outro bispo, doutor da igreja, né? Ele distingue uma tríplice causalidade. Olha que nome bonito, causalidade, né? De É a causa, questão né? da natureza, de causa, a questão da natureza, a questão do homem, a questão de Deus. Né? Para ele, a natureza e o homem não podem fazer nada sem Deus, né? Mas Deus pode atuar sem a natureza e sem o homem. Deus atua por cima, assim, como diz a filosofia, Deus está fora do tempo, por isso que ele é Sim. imutável. Se ele tivesse dentro do tempo, ele seria mutável, então ele está Isso. acima do tempo. Então, o milagre tem a ver com a causalidade divina, independentemente de toda causa segunda, né? E aí ele diz que é um fato transcendente que só pode atribuir-se a quem? A Deus. Adeus. Portanto, é um acento no ontológico. Oh, Repita aí o significado dessa palavra, então, ontológico. lógico, né? Tem a ver com a causa desconhecida, né, Zé? Ou seja, Pois é, tá vendo? depende do homem, né? Ontologicamente falando, o milagre acontece independente da vontade do homem, né? Uhum, Porque é uma ação propriamente divina. É Deus que realiza o milagre. é verdade. E aqui a gente traz também um outro doutor santo da igreja, né? Santo Tomás de Aquino, como eu disse também, muito citado na filosofia das universidades também, né? Doutor Então, Angélico, isso, conhecido como doutor Angélico. Rapaz, não é fraquinho não, não era fraquinho não. não. Então ele ocupou-se de milagres, né, do milagre em diversos lugares, né? Ele afirma que nos milagres podemos distinguir. E olha aqui, como é que ele vai distinguir? Primeiro, o que nele ocorre, ele quer dizer algo que supera as forças da natureza. Ocorre algo que é além, que é o que faz designar o milagre como ato de poder, né? Então, em segundo lugar, a finalidade do milagre. Para que é o milagre? Então, Isso. e aí ele diz que esse milagre é a manifestação do caráter sobrenatural. Né? E, finalmente, ele vai dizer que
há também o caráter excepcional do milagre, que é o que faz designar como prodígio ou maravilhas, prodígios ou maravilhas, né? Que bom Tudo isso aí, Zé. tudo dentro daquilo da ação divina. Então, você colocando também a ação divina. E aí, né, esse doutor Angélico, como você acabou de falar, né, o apelido dele, ele distingue aí 3 gêneros que está aí na tela, o pessoal pode acompanhar comigo. E aí, esses 3 gêneros, toma como ponto de partida a distância entre o fato devido, né, à intervenção divina, Olha, né, e as possibilidades das causas segundas. Como assim? Vamos lá. Primeiro ele vai dizer os milagres em que Deus obra algo que a natureza nunca pode fazer, né? Então, a natureza não ia resolver. Por exemplo, eu vou lhe citar o meu caso, por exemplo. Lá na minha infância, eu era muito doente, todo mundo achava que não ia ter solução. Eu encontrei uma vez com uma enfermeira que cuidava de mim e disse que nem minha mãe acreditava mais que eu ia sobreviver. Mas fizeram prece e tal, fizeram oração, e foi algo que somente a ação divina, né, fez com que eu continuasse, né, vivendo, né, continuasse, sobrevivesse aquele momento, passasse por aquela situação difícil e revigorasse. Né? Então, o segundo ponto é que os milagres, né, esse é o segundo gênero, que os milagres em que Deus obra algo que a natureza pode realizar, mas de outra forma. Olha só que sim, interessante. Olha só que interessante. A natureza pode mudar certas coisas, certo movimento, mas aí Deus vai e age e também ajuda também nesse sentido, né? Ou coloca esse movimento em outro lugar, em outro momento. Né? E o terceiro, os milagres em que Deus obra, algo que também as criaturas, né, os seres humanos, os animais também, fazem as criaturas dele, mas o faz sem ater essas determinadas exigências, né? Então, a ação do homem, a ação do médico que está lá operando, às vezes Deus está lá, o médico não sabe que está sendo um instrumento de Deus, né? Então, a sim. gente tem que levar em consideração esse ponto, né? Porque às vezes a pessoa está lá em oração, lá fora, está tendo uma operação lá na sala de cirurgia, mas ele não sabe que aquilo ali está sendo um instrumento de Deus e consegue reverter certas situações ali que somente com a mão divina envolvendo ali no meio que poderia sair diferente. Não é isso, seu diácono? Exatamente, Zé. Muito bem explicado, viu? Isso daí Chega, mesmo. cansei. É, né? Mas sabe que é bom, Zé? Porque a gente podia ficar falando de vários milagres conhecidos, né? Mas o importante, como a gente está numa época de muito racionalismo, né? Tem que estar Uhum. explicando tudo, convencendo as pessoas, né? O porquê das Sim. coisas. E eu separei aqui até na doutrina, depois a gente vai falar um pouquinho da doutrina, do catecismo, né? 2 parágrafos que a igreja fala sobre o milagre. Aí a gente vê quanta riqueza doutrinal, né? Sobre a natureza dos milagres, né? E a gente sabe que a igreja sempre vai ter esse cuidado especial com este tema, né? Mas vamos lá. Eu falei no começo, né, sobre uma crítica ilustrada e na apologética, né? Então, depois que de Santo Tomás de Aquino, né, acentuou o seu aspecto ontológico, sem a preocupação demasiada com os outros aspectos, né? Então, a própria ideia de Santo Tomás sobre a lei e a natureza acabaram cedendo espaço a ideias racionalistas. É isso que eu estou falando. De lá para casa, né, a gente já teve períodos na história aí da humanidade e também da igreja muito forte essa questão aí do racionalismo, né, Sim, sim. de tantos movimentos que foram surgindo ao longo dos anos e foi colocando de lado essa questão aí do milagre, né? Começou a Ah, ficar mais no racional, né? Então, eles cederam muito às ideias racionalistas, né? E principalmente, né, a lei no contexto do moderno, ou seja, a natureza, né, pensam os deístas, né, os ilustrados, está regida por leis necessárias e inalteráveis, né, que foram postas por Deus.
Então vai postular aí algumas bases filosóficas, né? Uma visão mais determinista da natureza, ou seja, esse determinismo, né, que acabou virando adversário da possibilidade do milagre. Deu para entender? Então, nessa Sim, sim. visão da natureza, o milagre tornou-se impossível, né? Dentro dessa visão da crítica ilustrada, onde a noção de Deus é a própria do deísmo ou do panteísmo. O que é panteísmo, Zé? Deísmo, panteísmo, né? Por exemplo, o panteísmo ele enxerga Deus, vou dar um exemplo banal aqui, tá? Nesse escutador nosso aqui, ó, né? Sim. Deus está presente aqui, Deus está presente nos objetos. Não, você definiu bem aí. Deus é um ser, né, espiritual, né? Ele não é material. A gente já falou isso no episódio lá sobre as imagens, né? Então tem Sim. muito essa questão aí da razão, né? Então, onde Deus é sempre entendido como suprema razão, né? Então enquadraram Deus na razão, né? Quiseram colocar Deus aí dentro né, de um pensamento humano e não o contrário disso, como nós pregamos na nossa fé, né? O que aconteceu? Precisou de uma resposta apologética teológica sobre isso, né? E qual foi essa resposta, né? Da apologia, né, teológica? Ela insistiu sobretudo na possibilidade dos milagres e na quebra das leis naturais. Olha só, que, né, os caracteriza e que somente Deus pode realizar, né? Então, ao centrar-se de maneira, né, na transcendência física do milagre, a apologética deixou, de certo modo, que o caráter do sinal caísse no esquecimento, né? Sim, sim. Ao ater-se somente a consideração do milagre e prodígio, né? Ou seja, para esse povo aí da apologética, né, milagre era algo grandioso mesmo, né? Mas a gente vê que Agostinho, o próprio São Tomás de Aquino, né, falaram não, 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 né? Deus atua, né, a todo momento, a todo instante, né? Então, a gente reduzir um problema religioso a um problema de pura causalidade eficiente, né? Ou seja, Zé, o milagre em sua especificidade mais profunda, ele é sempre um sinal de uma ordem da graça dirigida por Deus. Não sei se deu para entender aí essa questão aí, Verdade. né? Ficou muito no racional. E hoje em dia tá voltando à moda isso daí, viu, Zé? Querem colocar Deus, né, numa caixinha, certo? E dizer que ele tá ali, né? Que milagres, como a música do Padre Zezinho já dizia, milagres acontecem quando a gente reza, quando a gente tá com Deus, quando a gente tá presente. Tá bom? Perfeito, perfeito, seu Diácono. E aqui, chegando nesse momento da nossa conversa, a conversa tá boa demais. Vocês que estão nos acompanhando, estão gostando do assunto, coloca aqui nos comentários, querem saber mais, e aí a gente ainda vai aprofundar mais, a gente não terminou por aqui, né? Não se esquece de deixar o like, compartilhar, porque agora, seu Diácono, a Ah, gente vai mexer agora com um outro vespeiro, né, com filosofia, né? Então, isso mesmo. como o Diácono disse lá no início desse nosso podcast, estamos apresentando um milagre na perspectiva da ciência, porque ficar somente da fé de que o milagre é um dom de Deus, né, sem entender o porquê, torna a compreensão mais difícil. E muita gente quer saber o porquê. E aí a gente vai pensar numa renovação da ideia de milagres. E aí a gente traz aqui, deixa eu colocar esse camarada aqui na tela, esse rapaz aqui, mas Maurício, deixa eu ver, Maurice, né? Como diz o pessoal do filme Madagascar, Maurice,
Blondel, né? Maurice. Blondel. É uma fonte de renovação sobre o pensamento em torno do milagre, né? Ele ajudou muito isso. Então, o que é que Maurice Blondel falou? Então, para ele, o milagre, assim como está aqui na tela, o pessoal pode acompanhar, não é somente um prodígio físico que se refere exclusivamente aos sentidos, né? À ciência ou à filosofia, mas que é, ao mesmo tempo, um sinal dirigido a todo homem. Que sinal é isso? Um sinal de ordem espiritual e de caráter moral e religioso. E aí ele vai dizer que é um sinal que revela não apenas a existência da causa primeira, e aí do qual ele vai dizer que os fatos naturais são suficientes para assegurar-nos, mas, sobretudo, a bondade de um Deus que é Pai, ou seja, um filósofo acreditando num Deus que é Pai, que Olha, marca a sua intervenção especial e que autentica, que é autêntica nesse modo sobrenatural. Então, assim, né, então, dessa forma, a gente tem o milagre passa a ter uma realidade física. Não é somente mais um fato extraordinário, né, percebido aos olhos da fé. Veja só, a questão de olhos da fé. É um testemunho escrito por Deus nos fatos. Se o milagre é verdadeiramente figurativo da bondade anormal, né? Ou seja, Deus vai botar a vontade dele, né? Bondade anormal de Deus, é preciso que possua uma realidade física. Os milagres são benefícios temporais, verdadeiros e reais. E no meu caso, vou dizer que não é temporal, não, que deu é, resultado até hoje, né? Então, o milagre é o análogo do sobrenatural. Então, para ele, situa-se no juízo mesmo de dois mundos, no mesmo juízo de dois mundos. É sinal sensível das realidades invisíveis. É aquilo que o Santo Agostinho falou, né? exatamente. Para no mundo da graça. No mundo da graça, e aí a gente vai estar falando. Então, é sinal do mundo visível, né? É sinal das realidades, é o sinal sensível das realidades invisíveis. E aí o milagre ele passa a ter uma função no tempo presente, ou seja, um benefício real, passa a ser um benefício real. E que benefício é esse? Esse benefício não é mais que uma prefiguração, uma antecipação, né? Fúgida, né? Uma antecipação da terra prometida, né? Aí a gente vai Sim, lembrar daquelas situações todas lá. E aí o milagre pertence ao quê? Ao mundo da revelação divina. Aí vamos outro mundo aí, tá em outro mundo. O milagre é a teofania. O que é teofania mesmo, seu diácono? Diga aí pra gente essa palavra. Teofania. vamos lá, assim, ó, para você nunca mais esquecerem. Theo é Deus, né? Hum. Fania, manifestação. Teofania, ou seja, manifestação divina. Então, isso quer dizer que o milagre é a manifestação divina, né, da bondade e misericórdia misericordiosa dele e favorável, é uma bondade favorável que triunfa sobre quem? Sobre a natureza e sobre o tempo, no tempo e na natureza mesmo. Aquilo que eu falei, Deus está acima do tempo, então a manifestação divina vai agindo sobre o tempo, sobre nós, sobre a nossa natureza. E aí, né, que é impossível demonstrar cientificamente a transcendência de um fato. Por isso, né, Santiago, quando vai se canonizar um santo, para provar aqueles milagres, tem que provar que foi algo que a ciência não podia resolver, né? Sim, E é um milagre, é algo que é a ação divina mesmo, né? Então, é transcendência de um fato. O milagre não se situa mais nesse nível, ele não fala a linguagem da ciência. O que se pode constatar é o seu caráter extraordinário, né? E devemos perceber a sua relação com a mensagem de Deus, né? Aquele momento, né? O milagre ele passa a ser uma ordem sensível que se leva a cabo divinamente, com vista aqui ao sobrenatural. Por mais que sejam ações no sensível, mas com vista ao sobrenatural. E aí o milagre ele vem recordar-nos, né, que o mundo é criado por quem? Por Deus, que não por Deus. existe mais que nele e para ele. Então, tudo que a gente pede, a gente vai se sentar, se ajoelha, pede a Santa Rita, pede a Nossa Senhora de Fátima, mas quem age, quem faz tudo é
Deus, né? É Deus. por isso que a gente reza, por intercessão de Nossa Senhora, pedimos isso, por intercessão de Santa Rita, por intercessão de fulano de tal, e logo vai estar dizendo, por intercessão do Padre Cícero Romão Batista, e aquelas coisas, né? Então, Sim. por intercessão, eles são intercessores, e eles vão pedindo, o próprio Jesus já pedindo, o próprio Deus é que age sobre nós. Não é isso, Sobre meu nós. diabo? Muito bem. Estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo de hoje. E agora, por fim, Zé, vamos falar o que o magistério da igreja tem a falar sobre milagres, né? Bom, não há, assim, já vou dizer que não há uma definição completa dada pelo Sim, magistério da igreja. Ou seja, levando em consideração, né, o que nós conversamos, né, a igreja nunca julgou necessário ou nunca quis dar, né, uma, um parecer final, né, sobre sim, milagres. Por quê? Porque você bem acabou de falar, é uma manifestação divina, Zé. Quem vai querer provar que, né, através da ciência, a ciência, por exemplo, vivem querendo provar que o Santo Sudário é falso, é, não é? A ciência faz teste de carbono não sei quanto, carbono 14, carbono 20, 30, pode chegar no 1000, né? é Mas isso. vai um lá e fala, não, olha, recentemente mesmo saiu uma notícia que o sudário, ele é realmente o sudário de Cristo. Ou seja, às vezes a ciência colabora também para comprovar que os milagres existem, né? Claro, claro. O Concílio Vaticano I, certo? Ele indica as características do milagre, são fatos Esse divinos. concílio foi em que ano mesmo, senhor Diácono? Não estou lembrado aqui. Ah, Foi eu lá no tenho que. século XIX, né? Deixa eu É, pesquisar aqui para lhe dizer direito. pesquisa aí que de cabeça agora eu não vou me arriscar a falar para não dar Uhum. notícia errada, não. Enquanto você pesquisa, eu vou Então, falando aqui, Zé. Ó, são fatos divinos, como eu dizia. Isto é, tem Deus como autor, né? Ao menos como causa principal. E são fatos distintos da providência ordinária. Então, ou seja, o concílio vai dizer que supõe uma intervenção especial de Deus. Há aquilo que, pela própria revelação divina, é natural, como o Zé já explicou, e há aquilo que é extraordinário, que há uma intervenção a mais de Deus em favor de, né? Então, o concílio diz que são sinais dirigidos por Deus aos homens para ajudá-los a reconhecer que Deus falou à humanidade, né? E causa assombro. Por exemplo, Pio X, né, ele recolhe no juramento antimodernista da sua época o mesmo ensinamento do Vaticano I, sim, insistindo na ideia que os milagres são motivos de credibilidade acomodados a toda a época. Pio XII, né, seu sucessor, refere-se também ao juízo certo de credibilidade, que se apoia nos milagres acerca da origem divina da religião cristã. Já o Concílio Vaticano II, né, ele menciona como obras, sinais e milagres pelos quais Cristo revela e atesta a revelação. Então, os milagres de Jesus permitem comprovar que o reino de Jesus já chegou à Terra. Cristo apoiou e confirmou a sua pregação com milagres, para exercitar, né, e fortalecer a fé dos ouvintes, né, mas não para exercer coação sobre eles. Isso é importante que o concílio fala, Zé. Os milagres realizados por Jesus, né, não é para coagir a pessoa a acreditar nele. Olha, eu estou fazendo milagre, né? é. Sabe como existe por aí muita gente, olha, faz isso, doa isso, faz aquilo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Uhum. Ele fazia porque ele era Deus e porque através do seu milagre, né, ele deixava sinais da revelação divina, né? O catecismo da Igreja Católica,
no parágrafo 548 e 549, fala dos milagres, né? Quem não sabe usar catecismo, tem um vídeo meu gravado aí, tá? Vou É só colocar aqui nos cards para o pessoal isso, ver. ensinando como usar o catecismo. Ficou bom, gente. Olha lá. Muito bom mesmo. No 548 fala assim: os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Olha, é para dar testemunho que o Pai o enviou. E convidam a crer nele. Aos que ele se dirigem com fé, concede os que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Então, a gente não pode pedir um milagre só para resolver um problema, Zé. Sim, sim. Olha um erro que a gente às vezes comete. Ah, por isso que Deus não realiza. Mas lógico, eu estou pedindo um milagre para resolver um problema. Mas não para eu crer mais, acreditar mais, né? Então, e quem recebe um milagre dá testemunho dele, né? Eu fui curado, né? Eu tinha uma doença terminal e fui curado. E agora eu acredito e eu preciso, né, através dessa revelação divina na minha vida, essa intervenção divina nela, dar testemunho, né? Então não é algo mágico, o catecismo vai dizer, né? E pode causar, né, como causou os milagres de Jesus, né, até escândalo, né? Sim, Quer sim. dizer, enfim. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, justiça, doença, morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra. Olha o que o catecismo fala. Mas para libertar os homens das mais graves das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Olha, se a gente se libertar, né, disso tudo, já é um grande milagre, Zé. A gente conseguir viver Sim. sem pecar, né, procurar viver sobre a graça divina. Então é isso, Zé. Esse é o nosso milagre de hoje, falar do milagre. Isso é verdade, verdade. A gente já tem o milagre da vida que nos fez viver, nos dá o dom da vida de respirar todo dia, né? E aí hoje a gente pedindo esses milagres, falando aqui. E aqui eu coloquei na tela, quando o senhor falava, aí o Concílio Vaticano I deu-se de 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870. Um ano de concílio Um ano. lá lá no século XIX, né? Isso. Praticamente 100 anos antes do Concílio Vaticano II. E Muito bem. milagres acontecem quando a gente pede e reza sem desanimar. E a Desanimar. gente pede a vocês aqui. Pessoal, curte, compartilha, comenta. Gostou do nosso podcast, do nosso bate-papo? Coloca aí nos comentários. Tem alguma sugestão para os nossos próximos? Estamos abertos às suas sugestões também. E É isso, Adriano? se alguém tem um milagre que ocorrido na sua vida, põe nos comentários aí, gente, né? Pois é. Vamos dar testemunho, né, do milagre que Deus faz na nossa vida, né? Pois é. Quantas coisas, né? A gente falava do doutor Angélico, né? A presença dos anjos, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, eu fui ligar lá meu automóvel e não pegou, né? É. Aí daí eu fiquei bravo, nervoso, falei, puxa vida, né? De repente, naquele momento, não funcionou o seu carro porque Deus estava, né? O anjo da Evitando alguma guarda, coisa, pior, né? Quer né? dizer, Poder ser. é a ação divina na nossa vida. Então, às vezes, né, eu tô lá com uma situação pessoal, eu preciso de resolver um problema de justiça, por exemplo, tá lá uma herança de família, algo que ficou tudo enrolado, coisa e tal. Quantas vezes eu não vou ali, como você falou, peço intercessão da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, e, né, e o negócio anda e dá certo, né?
Quantas pessoas não vão aí ao Padrinho Padre Cícero, em Sim. Aparecida, né, do Norte, né, pagar os seus milagres, né, porque receberam milagres. Tem a sala lá, que é chamada Sala dos Milagres, né? É, Então, a sala dos ex-votos, que chama. ex-votos, né, que chama. Então, é isso daí, gente. Os milagres estão aí, eles acontecem na nossa vida todos os dias. Lembre-se, Deus, né, te deu um grande milagre, que é o milagre da vida. Louve e agradeça a Deus por isso. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Valeu, Obrigado senhor mesmo. Diácono. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, chegaram aqui até o final. Deus te abençoe. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo, acessar também pelo seu iPhone, né? Tem todas Isso. as orientações aqui no canal de como você faz isso. Amém. É isso, senhor Diácono. Vamos rezar, encerrar com a bênção. Isso. Vamos lá. Você que está aí na sua casa, ouvindo no automóvel, né, escutando, assistindo, acredite, né, no Deus dos milagres. Ele pode realizar muitas coisas. Né? A gente trouxe teoria aqui para fortalecer a sua fé. Mas saiba sempre que é melhor viver pela graça divina e que ela aconteça hoje e sempre na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, Rainha do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucendo, Espes Nostra Salve, a te clamamos, exoles Filii, a te suspiramos, gementes et flentes, illa lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, e nós somos misericórdias ocos, a nós converte. Et in Jesum benedictus fructum ventris tui, nobis vos Filium, ascende. O clemens, o pia, o dulcis,